Já pensou no final? Sim, pensei em vários, e todos são sombrios e desagradáveis. Estes não vão servir. Livros precisam ter finais felizes. Que tal estes? E todos se acomodaram e viveram juntos, felizes para sempre. É um bom final, se algum dia chegar a acontecer. E onde é que eles vão viver? É nisso que sempre penso. Essa foi a indagação do nosso querido Sam, quando Frodo e Bilbo estavam conversando sobre o final de seus livros. E hoje veremos qual foi o final feliz dos membros da Sociedade do Anel. Quero agradecer ao apoio e carinho dos novos inscritos. E se você está chegando agora e gosta do Legendário de Tolkien, já se inscreve, pois sempre tem vídeo novo. E deixe nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. Para começar, irei mostrar primeiro o que aconteceu com os membros que não sobreviveram até a destruição do Anel. Gandalf o Cinzento era o guia da comitiva, que partiram de Valfenda no dia 25 de dezembro do ano 3018 da Terceira Era. Para tentar fugir dos espiões de Sauron e Saruman, ele leva todos para as Minas de Moria. No terceiro dia dentro das minas, no dia 15 de janeiro do ano 3019, eles chegam à ponte de Khazad-dûm. Ali, Gandalf luta com o Balrog e o derruba da ponte, mas este consegue puxar o mago para as profundezas da montanha. Eles travam uma luta feroz, e quando Balrog tenta fugir pelos labirintos secretos, eles chegam até o topo da Zirak-Zihil, 10 dias depois. Gandalf mata então essa criatura de Morgoth, mas seu corpo jaz no pico da montanha. Sendo assim, Gandalf o Cinzento foi o primeiro a deixar a sociedade. Ou seria. No segundo livro, vemos que ele retorna como Gandalf o Branco, muito mais poderoso, pois ele ainda não havia cumprido a missão que lhe foi incumbido. Entraremos em detalhes sobre a história de Gandalf em um vídeo exclusivo para esse glorioso mago, pois ele é um dos personagens mais enigmáticos da obra. Por ora, como Mago Branco, ele auxiliou e lutou junto com a sociedade até a destruição do Anel, que resultou na derrota do inimigo da Terra-média, Sauron. Após a coração de Aragorn e o retorno dos Hobbits ao Condado, Gandalf retorna para o outro lado do mar, no dia 29 de setembro do ano 3021, o último ano da Terceira Era. Outro personagem que não sobreviveu foi Boromir. Ele chegou em Valfenda com o objetivo de obter respostas ou um entendimento melhor sobre um sonho, onde mencionava a espada que foi quebrada e a ruína de Isildur. Após receber o conselho de Elrond, ele parte com a comitiva com o objetivo de acompanhá-lo uma boa parte do caminho, mas no fim retornaria para sua cidade, Minas Tirith. Após a queda de Gandalf em Moria e um breve descanso em Lothlórien, eles retornam à viagem seguindo o Grande Rio. Boromir era um homem orgulhoso e nobre, que lutou bravamente na defesa de Gondor. Ele queria que um anel fosse usado para salvar a terra onde crescera, e acabou sendo tentado pelo poder. Quando eles chegam em Amon-Hen, no dia 26 de fevereiro do ano 3019, Frodo teve que tomar a decisão de qual caminho deviam seguir, e pediu para ficar sós enquanto pensasse. Boromir então o seguiu, e tentou persuadi-lo, mas quando Frodo recusou-se, uma fúria tomou conta de Boromir, que, tomado pelo poder, tentou usar a força para arrancar o anel do pequeno, mas Frodo foi mais esperto e escapou ao colocar o anel no dedo. Boromir sentiu-se ridículo quando percebeu a loucura que tinha feito, mas Frodo já estava muito longe. A comitiva então é atacada pelos Uruk-hai de Saruman, e Boromir, após se recuperar de seu devaneio, encontra Merry e Pippin cercado por vários orcs. Ele mata vários, e quando começou a levar os hobbits de volta ao acampamento, foi cercado por vários orcs e foi atingido por várias flechas. Ele ainda é encontrado vivo por Aragorn, mas Merry e Pippin já haviam sido capturados. Antes de morrer, ele confessa que tentou tomar o anel do Frodo e pede para Aragorn salvar seu povo. Seu corpo então é colocado num dos barcos élficos e levado à cachoeira de Haurus. E este foi o fim do Boromir de Gondor, com 41 anos. Agora vamos ver o que aconteceu com os personagens que sobreviveram após a destruição do Anel, a começar pelos Hobbits. Frodo, Sam, Merry e Pippin, após a coroação de Aragorn, retornam para o Condado e descobre que essa região havia se transformado numa região de trabalhos forçados, de acordo com as visões que Sam teve no Espelho de Galadriel. Já existe um vídeo no canal sobre essa visão, e estarei deixando um link na descrição para vocês entenderem um pouco mais. Após a vitória dos Hobbits, Frodo se torna o prefeito substituto, pois Will Pealvo, o atual, se recuperava de seu cativeiro. Entretanto, Frodo não se sentia em paz no condado, e ele sempre adoecia nos aniversários da facada do Rei Bruxo e da ferroada de Laracna. Como ele dizia, ferido por faca, ferrão e dente, e sem falar no fardo que eu carreguei por muito tempo. E sentia culpado por ele mesmo não ter sido capaz de destruir o anel. Como se recupera a vida antiga? Como é que se continua quando em seu coração você começa a entender que não há mais volta? Ele decidiu então deixar a Terra-média em busca de cura, para a tristeza de Sam. No dia 29 de setembro de 3021, Frodo vai para os Portos Cinzento, onde diz adeus a Sam, Merry e Pippin, e juntamente com Bilbo, embarca com Gandalf, Galadriel e Elrond, os portadores dos Três Anéis Élficos, e partem para as Terras Imortais. Acredita-se que ele chegou até a ilha de Tol Eressëa, na encosta de Aman, onde ele finalmente encontrou a paz e a cura que procurava. Seguindo com os hobbits,
Sam reencontra seu querido pônei, Bill, quando passam por Bree em seu retorno para casa. Também há um vídeo desse corajoso pônei no canal, e deixarei o link na descrição para vocês acompanharem sua história. Após o desfecho do expurgo do condado, Sam espalhou a terra que Galadriel havia lhe dado ao redor do condado, e plantou uma semente de Marlon, uma árvore de Lothlórien, no lugar da árvore da festa, derrubada pelos capangas de Saruman. Ele casou-se com Rosinha Vila, uma mulher que sempre amou, e com ela teve 13 filhos. Sua filha mais velha chamava Elanor, em homenagem à flor mais linda que já vira. Ele também foi 7 vezes prefeito do condado, que duraram 7 anos cada, e Aragorn, como rei, concedeu-lhe o título de Conselheiro do Norte. Após a morte de Rosinha Vila, no ano 68 da Quarta Era, Sam deixou o bolsão para seu filho mais velho, e o livro vermelho para Elanor, e partiu para os Portos Cinzentos, onde é dito que ele cruzou o mar, e acredita-se que ele se reencontrou com Frodo antes de morrer. Merry Pippin, no retorno ao condado, comanda as tropas de hobbits na Batalha do Berágua, e seus nomes estão no topo daqueles que ajudaram a restaurar o condado. Ambos se tornaram os hobbits mais altos, que até então pertencia ao Ratouro, com 1,33 m. Merry tornou-se o senhor das terras dos Books, e Pippin, após a morte de seu pai, tornou-se o Thane Peregri I, e ambos foram nomeados Conselheiro do Norte pelo rei Aragorn. Os dois também escreveram vários livros. Pippin casou-se com uma hobbit chamada Diamantina e teve um filho chamado Faramir. E Merry casou com Estela Bolger, a irmã de seu amigo Fat Bolger, e teve ao menos um filho, cujo nome não foi registrado. Quando tinha 102 anos, Merry foi chamado pelo rei Elmer, que desejava revê-lo uma última vez, e Pippin foi com ele. Após a morte do rei de Rohan, Merry e Pippin partem para Gondor, no ano 64 da Quarta Era, onde viveram seus últimos anos, e seus túmulos foram colocados ao lado do Aragorn, quando este morreu no ano 120 da Quarta Era. Após a destruição do Anel, Aragorn é coroado rei de Gondor, e passa a se chamar Rei Elessar, da linhagem de Isildur, filho de Elendil de Númenor. Ele casa-se com Arwen, filha de Elrond, em Minas Tirith, no solstício de verão. Junto com os demais membros da sociedade, ele parte com Elmer para o funeral do rei Théoden em Rohan, e sela a eterna amizade entre Gondor e a Terra dos Cavaleiros. Então, após viajarem para Isengard e receber de Barbárvore as chaves da Torre de Octang, ele se despede da sua antiga comitiva, com exceção de Legolas e Gilin, que permanecem com ele. Ele realizou muitos feitos como rei, trouxe a paz para a Terra-média, uniu Gondor e Arnor novamente, tomou as regiões do Vale e da Montanha Solitária sob sua proteção, fez Faramir príncipe de Ithilien e restabeleceu o Grande Conselho de Gondor. Também não se esqueceu do Condado, tornando uma terra livre e não permitindo que homens vivessem por lá. Tornou Sam, Merry e Pippin conselheiros do Reino do Norte. E então, no ano 120 da Quarta Era, ele sente que sua hora havia chegado. Ele dirige-se então para a Casa dos Reis, na Rua Silenciosa, e deita-se no leito preparado para ele. Passa para seu filho, Eldarion, a coroa de Gondor, e Arwen fica sozinha com ele. E quando tomou a mão de seu marido e o beijou, nesta hora Aragorn adormeceu para sempre. E por muito tempo ficou ali deitado, uma imagem de esplendor dos reis dos homens, numa glória que não se apagou antes da destruição do mundo. Legolas e Gilin se tornaram grandes amigos no decorrer da missão. Após Aragorn tornar-se rei, eles vão juntos para Isengard se despedir dos hobbits e de Gandalf, e então buscam cumprir a promessa que tinham feito um ao outro após a vitória no abismo de Helm. Eles andaram pela floresta de Fargon, onde Legolas sentia-se como se fosse jovem novamente, e Gilin aprendeu muito sobre o crescer da floresta. Por sua vez, o anão levou o elfo para as cavernas cintilantes, no abismo de Helm, onde o anão tinha ficado encantado com as rochas e o minério do lugar, e até Legolas ficou sem fala com a beleza do lugar. Legolas passou a morar na terra de Ithilien, onde trouxe consigo elfos da Floresta Verde para ajudá-lo a trazer a vida novamente àquela terra devastada por Sauron. Gimli levou anões da Montanha Solitária para o abismo de Helm e tornou-se o senhor das cavernas cintilantes, e também reconstruiu os portões de Minas Tirith com mithril e aço. Após a morte de Aragorn, no ano 120 da Quarta Era, Legolas construiu um barco e cruzou o mar, e acredita-se que Gilin foi com ele, tamanho era a amizade entre os dois, e eles foram os últimos membros da Sociedade do Anel a atravessar o mar. E assim terminamos de ver o final de cada membro da Sociedade do Anel. Apesar do final feliz, é triste pensar que estes queridos personagens se foram, mas nos marcaram profundamente, nos fazendo rir, chorar, se preocupar, torcer. É como Sam, o corajoso, disse certa vez: "Os feitos corajosos das velhas canções e histórias, Sr. Frodo. Aventuras, como eu costumava chamar.
Costumava pensar que eram coisas à procura das quais pessoas maravilhosas das histórias saíam, porque as queriam, porque eram excitantes e a vida era um pouco enfadonha. Mas não foi assim com as histórias que ficam na memória. Acho que eles tiveram um monte de oportunidades, como nós, de dar as costas. Apenas não o fizeram. Ouvimos sobre aqueles que simplesmente continuaram. Nem todos para chegar a um final feliz. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe a curtida, se inscrevam e comentem qual final feliz vocês mais gostaram. No mais, até o próximo vídeo. E na Maria.